paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo, nós estamos aqui nessa EBD em Foco e nós estamos aqui no nosso canal da DETAG QNP 21, da nossa Igreja Assembleia de Deus. Nós estamos aqui na Ceilândia, Distrito Federal. Você que mora aqui nessa região, quiser nos visitar, nós ficamos ali na quadra QNP 21, Conjunto A, lote 16, aqui no Penorte, Ceilândia, tá bom? Que Deus possa te abençoar daí. Uma coisa que Deus colocou no nosso coração e nós iniciaremos a partir desse trimestre do ano letivo de 2022 da nossa Escola Bíblica Dominical é também ajudar com subsídios, com dicas, com resumo da lição, também aos nossos professores de jovens também, tá bom? E nós vamos estar estudando nesse trimestre a nossa revista da editora Betel para os jovens, essa linda revista que vai falar sobre que nós somos moldados pelo caráter de Cristo, ok? E a gente então vai estar todas as semanas trazendo aqui algumas dicas e trazendo um resumo geral da lição para você também, professor de jovem, enriquecer aí a sua aula. Eu sempre gosto de falar sobre isso, eu sou superintendente há muitos anos de escola dominical e a gente encontrou muitos desafios ali. E graças a Deus que hoje a gente já tem mais recursos, as igrejas estão começando a abrir mais os olhos para essa área da escola bíblica dominical, mas a gente ainda sabe que há uma carência muito grande, tanto de professores como na nossa estrutura organizacional. A gente precisa ainda avançar muito, mas graças a Deus por aquilo que a gente já tem feito. Amém? E hoje nós vamos entrar então na lição de número 4, aprendendo com o mestre da sensibilidade, tá bom? Antes de iniciar essa lição, eu sempre gosto de trazer algumas dicas aqui, e para a classe de jovens especificamente, a gente gostaria sempre de frisar aqui, sempre é bom o professor lembrar que a classe de jovens, ela tem um jeito diferente de uma classe de adultos. A dinâmica, então, da sua aula deve ser diferente. Em primeiro lugar, deve ser uma aula mais dinâmica. Em segundo lugar, deve ser uma aula mais criativa. Em terceiro lugar, a sua aula, no que diz respeito a conteúdo, deve ter no máximo entre 30 e 40 minutos de lição propriamente dita. Os outros 20 minutos ou meia hora que vai sobrar ali do tempo de uma hora, que geralmente a superintendência te dá para você desenvolver a sua aula, você deve usar esse espaço para fazer ali essas dinâmicas, tanto no início como no final das suas aulas. Então, lembre-se, aula para jovem, para adolescente, o conteúdo, aquilo que você vai falar da revista deve durar no máximo de 30 a 40 minutos. Se você passar disso, você vai perder a atenção deles, eles vão se cansar e no próximo domingo, quem sabe, eles não voltarão, porque eles sempre vão pensar, nossa, mas que aula demorada, mas que aula que o professor fala muito e às vezes o aluno chega com sono, cansado ali, às vezes não tem o hábito de ir para a escola dominical e está se esforçando, o pai está fazendo ele ir, e ali a gente precisa ter um ambiente adequado para eles, tudo bem? Uma dica que eu dou aqui, que eu sempre faço nas turmas em que eu dou aula para jovens, eu sempre preparo a minha aula antes. Eu chego antes, abro a minha sala antes, preparo ali o ambiente. Eu sempre gosto de deixar para a turma de jovens e adolescentes, especificamente, um fundo musical bacana tocando. Enquanto eles vão chegando, enquanto a turma vai chegando, a gente está ali preparados para recebê-los, abraçá-los, e aquele ambiente agradável, legal. Eu sempre preparo também ali um espaço, ali um coffee break, ali com um pão de queijo, um café, um suco, ali para quem gosta, um petisco, uma balinha, um docinho, um chocolate, e a gente deixa preparado ali para aquele que às vezes saiu correndo, não deu tempo de tomar café, tomou o café ali apressado, e para que ele não fique ali distraído, pensando em sair, beber uma água, também eu sempre levo uma água, deixo uma jarra de água lá na sala, porque aí a gente vai ter o domínio total daquele ambiente, tá bom? Então prepare o início da aula, prepare o conteúdo da aula, prepare o final da aula, prepare sempre uma dinâmica no início da aula, que a gente chama aquilo daquele quebra-gelo. O aluno vai chegar, às vezes ele chega meio cansado, ali meio
sem querer conversar, sem querer papo. E antes de você entrar no conteúdo propriamente dito, faça alguma dinâmica que tenha relação com a lição, com o tema da lição, busque ali fazer alguma relação com eles, para que já na lição, antes de entrar no tema, você já insira o tema através ali de uma dinâmica. E eu quero deixar aqui algumas dicas que você pode usar. Eu, por exemplo, tenho aqui alguns livros aqui em casa em que eu adquiro, eu vou comprando, porque nós, professores, a gente precisa se municiar de ferramentas. A gente precisa ter um som, a gente precisa ter livros, a gente precisa ter uma Bíblia específica. Essa Bíblia minha aqui é sobre escola dominical, ela é uma Bíblia que tem recursos para a escola bíblica dominical. A gente precisa preparar a aula, o que eu vou falar, qual é o conteúdo, a partir do conteúdo, que tipo de dinâmica que eu faço. Você precisa preparar aí uma guloseima para fazer um sorteio, no final de perguntas e respostas. Você faz uma dinâmica e você leva uma lembrancinha para quem participou da dinâmica, enfim, o aniversariante da semana. A aula, por isso que eu digo que a aula deve durar no máximo de 30 a 40 minutos, porque você precisa usar aquela 1 hora que você tem, mas não necessariamente de conteúdo da revista. O conteúdo da revista ele vai ter o seu espaço, mas a aula como um todo você precisa se preparar, tá bom? Esta aula especificamente a gente vai falar sobre Jesus e a sensibilidade que ele tinha para com as pessoas. Ele era uma pessoa sensível. E dentro dos tópicos aqui que o professor trouxe, que o comentarista trouxe, ele vai falar um pouquinho sobre compaixão, sobre empatia, sobre amor. E dentro dessas palavras que a gente vai encontrar na lição, a gente vai encontrar aqui ele falando sobre os atributos de Deus. Então nós temos atributos que Deus comunica com os homens: amor, compaixão, bondade, justiça, misericórdia, verdade, enfim, Deus vai comunicar os seus atributos aos homens também. Esses a gente chama de atributos comunicáveis de Deus. E aí eu encontrei neste livro aqui uma dinâmica bem legal que dá para a gente fazer uma improvisação aí, um arranjo, e usar para trazer aí aos alunos ou fazê-los lembrar daquilo que a gente chama de atributos de Deus. O que você pode fazer? Ou você vai pegar uma bola e colocar e colar nessa bola os atributos de Deus, justiça, amor, bondade. Você cola nessa bola, essas fitas com pelo menos 5 atributos de Deus, e você vai pedindo para eles passarem de mão em mão durante alguns segundos. E ali eles vão passar de mão em mão, tem alguns que vão notar que tem nomes escritos ali naquela bola. E aí eles vão anotar, alguns por curiosidade vão ler, olha lá, justiça, bondade, amor. E aí você recolhe aquela bola e pergunta: gente, desses nomes que vocês viram aí nessa bola, nós falamos aí, nós colocamos alguns atributos de Deus. Vocês sabem me dizer quais são os atributos que estavam aí? Aqueles que prestaram atenção na bola e leram o nome aí, o atributo, e souber me dizer um, e nós vamos te presentear com um bis, nós vamos te presentear com um bombom, nós vamos te presentear assim com uma guloseima aqui, tá bom? Então essa é uma dinâmica que você pode fazer ali no início da aula, quebra o gelo, e você já começa a inserir a eles ali os atributos de Deus, que são itens que o autor vai usar aqui na revista. Também esse mesmo livro trouxe também uma outra dinâmica bem interessante, que é você pegar um papel, como este, por exemplo, coloca nele aqui 5 atributos de Deus: bondade, misericórdia, amor, justiça. E aí você coloca os atributos de Deus aqui nesse papel e você coloca nas costas, coloca com fita durex ou fita crepe nas costas do aluno, ok? De um aluno. E também você vai repetir o mesmo papel, o mesmo processo nas costas de outro aluno. E cada um desses alunos, com a mão para trás, vai tentar olhar o papel que está nas costas do colega e dizer ali os atributos que estão escritos ali. Pelo menos 1, 2, 3 atributos. E aí ele vai tentar olhar nas costas do outro, tem que defender as suas costas, para o outro não olhar minhas costas, mas eu vou tentar olhar as costas do outro, para tentar ver ali no papel que está escritos ali quais são os atributos de Deus que está ali nas costas dele. Tá
tá bom? São apenas algumas dicas que a gente pode encontrar na internet, no YouTube, em livros. A gente pode encontrar essas dinâmicas para a gente usar no início, no meio ou no final da aula, tá bom? Eu prefiro usar sempre no início da aula, porque é uma forma da gente dar uma quebrada ali, dar uma dinâmica. Aqueles que estão meio com sono acaba despertando e a gente traz eles para dentro do assunto também, tudo bem? Vamos iniciar então agora a nossa lição, o resumo da nossa lição propriamente dito, tá bom? Não esqueça dessas dicas aí e não deixe de usar também os recursos da própria revista, tá? A revista ela é feita de forma didática, ela tem aqui tópico 1, 2 e 3, ela tem introdução, ela tem verdade aplicada, ela tem as leituras da semana. Então, de alguma forma, a lição já nos apresenta muitas facilidades aqui para a gente poder também dar uma aula de maneira mais dinâmica, tudo bem? Sempre é bom lembrar aqui para jovem, a gente sempre é bom usar os recursos visuais que aí a sua igreja se dispor. Se não tiver, tudo bem, não tem problema. Mas se você tiver um flip chart como esse, se você tiver um quadro branco, se você tiver como abrir mão e usar aqui um rádio para trazer uma música, uma televisão para trazer um vídeo, se você for músico e levar um violão para você cantar uma canção que fala sobre o assunto, sempre é bom a gente lançar a mão dos recursos didáticos para frisar, para fixar o aluno ali nessa lição. Tudo bem? Então você que é professor, você deve e pode buscar recursos, buscar parcerias, mas eu não sei tocar violão, mas você conhece alguém que toca o violão. Ensaia com ele uma música, leva ele, faz uma parte musical no início, com uma letra que faz referência à lição. Nem todas as lições você vai poder fazer isso, mas tem lições que dá para a gente fazer assim. Leva uma canção, ali adore ao Senhor com eles, e dentro da letra da música você depois pergunta, vocês repararam na letra dessa música? A gente já começou a nossa aula com esse assunto, porque a música falou sobre esse assunto, e você insere então os alunos através daquela canção. Então a gente tem como lançar mão aí de vários recursos. O texto de referência dessa lição de número 4, Aprendendo com o Mestre da Sensibilidade, está em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao versículo de número 45. Eu sempre gosto de dizer que você sempre tem uma Bíblia preferida, né? Aquela versão que você gosta, mas é sempre bom você ter outras versões, né? Ou no celular, ou aí de maneira impressa. E é sempre bom a gente ler uma ou duas ou três versões da Bíblia para ajudar na compreensão. Já na leitura do texto, você ajudará os seus alunos a compreenderem, tá bom? Essa minha Bíblia, na minha revista e atualizada, diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Em outras versões, ficou purificado. E através desse texto, o autor vai nos trazer aqui pelo menos três consequências desse texto, ou três lições que a gente aprende com esse texto. No primeiro lugar, que ele traz no tópico de número 1, isso vai trazer sobre o amor, que é o divisor de águas. 1.1, o amor transcende barreiras. Ele traz um outro texto, está lá em João, capítulo de número 4, quando Jesus vai transpor uma barreira que tinha entre judeus e samaritanos, e uma outra barreira que existia entre homens e mulheres. Homens e mulheres não podiam se comunicar em determinado horário, em determinado ambiente. Os judeus e samaritanos não podiam ali se comunicar. Então Jesus rompe barreiras para falar com aquela mulher, e não só para falar com ela, mas para trazer a ela cura e restauração da sua vida e das suas emoções, da sua família, da sua casa. E aquela mulher foi transformada por Jesus, porque Jesus transpôs essa barreira através do amor. É isso que o autor nos traz, de maneira bem simples e didática. Jesus vai vencendo as barreiras por causa que ele ama as pessoas. Então a gente também só vai conseguir transpor barreiras para ajudar alguém se a gente tiver o amor de Deus
no nosso coração. E aí ele vai trazer no 1.2 que tipo de amor é esse. Não é qualquer amor que vai fazer a gente romper as barreiras para ajudar as pessoas. Ele traz aqui pelo menos 4 tipos de amor que a Bíblia nos descreve, né? O amor filion, que é para trabalhar as relações de amizade, o amor storge, que é o amor fraterno de irmãos, o amor eros, que é o amor de sexo, de atração de uma pessoa pela outra, e aí ele traz aqui o amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor sacrificial, é o amor que abre mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, abre mão do seu conforto para buscar o bem do outro. Esse é o amor de Deus, é o amor que se sacrifica. E o próprio Jesus demonstrou esse amor por nós quando ele veio ao mundo e morre em nosso lugar. Então agora nós temos aí o tópico de número 2, compaixão e altruísmo. Além de Jesus se movimentar por amor, ele também se movimentava por compaixão pelas pessoas. Isso que movia Jesus. Os milagres, 2.1, os milagres de Jesus eram precedidos pela compaixão. O que nos fará agir? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para os nossos alunos. O que está te movendo? O que está fazendo você agir? É o interesse próprio? É para ganhar algum benefício? Ou você está agindo porque você teve compaixão? Você está se colocando no lugar daquela pessoa? Se a gente está agindo por benefício próprio, a gente não aprendeu com o mestre da sensibilidade. Mas se a gente age por compaixão, se a gente quer ver o bem do outro, se coloca no lugar do outro, então a gente está de fato aprendendo com Jesus, porque Jesus agia com um propósito por causa da compaixão, que é um atributo de Deus, e Deus comunicou esse atributo com os homens. Então você tem, através de Cristo, a condição e a capacidade de se compadecer ali das pessoas, tá bom? Então Jesus, no tópico número 3, ele vai falar que Jesus vivia uma vida com propósito, e por causa do propósito que ele tinha, da missão que ele tinha, ele veio devotar a sua vida a cumprir essa missão. E o 3.2, o 3.1 vai dizer que ele cumpre essa missão e ele vai inclusive chegar ao ponto de morrer por causa da missão que ele tinha. Ele amou os homens, ele demonstrou esse amor pelos homens morrendo numa rude cruz. E a pergunta que a gente deve fazer aqui para os nossos alunos dentro desse assunto é: o que nós temos feito para demonstrar o amor de Deus? Talvez a maioria de nós não vai ter condição de morrer literalmente por alguém. Mas será que pelo menos a gente tem deixado na nossa história alguns resquícios de compaixão, de amor, de misericórdia pelas pessoas? Será que se fizessem hoje uma história retratando uma autobiografia nossa, uma biografia da nossa vida, alguma história da nossa vida ia retratar que a gente amou, ajudou, compartilhou, dividiu o pão com o outro, que a gente estendeu a mão, que a gente foi atrás das pessoas, que a gente se compadeceu das pessoas? Essa resposta fique aí no seu coração. Para finalizar essa aula, o resumo da aula basicamente é esse: Jesus, tópico número 1, ele amou as pessoas, por amar as pessoas ele se movimentava em favor delas. Tópico número 2, Jesus, ele se compadecia das pessoas, por causa da compaixão, ele se movimentava para ajudar as pessoas. Número 3, o tópico, Jesus, ele tinha uma missão e ele conhecia a missão, e ele agia conforme a sua missão. Jesus nunca agiu pelas circunstâncias. A circunstância está favorável, eu vou agir. Não é assim que Jesus fazia. A situação está desfavorável, então eu não vou agir. Não é assim que Jesus agia. Jesus agia por causa que ele tinha um propósito. E se ele tinha um propósito, ele agia conforme este propósito. Então a pergunta que eu faço:
como que nós temos nos comportado. Como que você, jovem, como que você aí tem se comportado na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja. As suas ações são ações que são movidas por amor e compaixão, então você está seguindo os passos de Jesus. Os seus movimentos são visando benefício próprio, então você está aprendendo com qualquer outra pessoa, menos com Jesus. Então eu quero te desafiar, meu querido professor, a desafiar o seu aluno aí do outro lado, para que ele, no decorrer dessa semana que vai vir agora, para que ele possa praticar essa lição. E a gente precisa colocar isso em prática. A gente precisa levar eles a entender o assunto, mas praticar o assunto, porque o que a gente estuda, a gente vai esquecendo com o tempo, mas o que a gente pratica, o que a gente vivencia, ninguém consegue apagar de nós. Essas experiências que a gente tem com Deus, ninguém pode apagar de nós. Então eu quero desafiar você, professor, a desafiar o seu aluno. Durante a semana, ele, através do seu trabalho, da sua escola, da sua igreja, da sua família, da sua comunidade em que ele vive, praticar atos de amor e compaixão. Atos simples, por exemplo, no ônibus, ceder o lugar a uma pessoa. Mesmo que essa pessoa não seja especial, mesmo que essa pessoa não seja idosa, mas você vai ceder o seu lugar no ônibus, ceder o seu lugar no metrô. Experimente, por exemplo, fazer algo que para a nossa geração é tão assim incomum, é você passar por uma pessoa e dar bom dia para ela. Diga bom dia, tudo bem com você? Seja gentil com uma pessoa. Quero que você desafie o seu aluno, por exemplo, a convidar uma pessoa para vir à igreja no próximo culto, no próximo domingo, na semana de oração. Convide uma pessoa da sua rua, da sua escola, do seu trabalho, da sua faculdade, a vir para a igreja. Só convidar. Só o fato de você estar convidando ele, você está demonstrando que o lugar que você está é importante para você e é importante que aquela pessoa esteja ali também. Convide uma pessoa para vir, mas não só convide uma pessoa para vir. Separe uma pessoa do seu círculo de amizade, separe uma pessoa da sua faculdade, do seu trabalho, da sua vizinhança ou até da sua família e tire uma semana de oração por ele, tire um dia de jejum por ele. Faça isso. E depois, no próximo domingo, a gente abre um espaço para os alunos compartilharem as experiências que eles terão. Serão experiências, eu garanto para você, maravilhosas. Ore por alguém, diga para alguém que você está orando por ele. Diga, meu amigo, eu estou orando por você essa semana. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem para alguém, manda um áudio para uma pessoa. Um dia desses, eu sempre recebo, aí um colega meu, um pastor, amigo meu, ele sempre, quando ele está orando ali, ele na hora da oração que ele intercede por mim, ele aperta aqui o play no WhatsApp e ora por mim e diz, Deus abençoa o Heraldo, abençoa o pastor Heraldo, abençoa a família dele, abençoa ele. Irmãos, que lindo, que atitude linda, que atitude maravilhosa. Você está orando, lembrar de alguém e usar a tecnologia. Estou orando pela pessoa tal, me lembrei dela agora, vai ali rapidinho, aperta ali o play e mande esse áudio para essa pessoa. E essa pessoa vai ficar maravilhada. Irmãos, pratique a empatia. Se coloque no lugar do outro. Você está no semáforo, por exemplo. Eu sempre gosto de fazer isso. Eu separo algumas moedas ali no meu carro, porque sempre quando eu passo pelo semáforo, eu gosto de demonstrar empatia pelas pessoas. Porque já teve épocas da gente também trabalhar no semáforo. E era tão ruim quando a gente abordava um carro ou ia para uma pessoa entregar um folheto ou vender alguma coisa e a pessoa fechar o vidro na nossa cara. Embora a gente saiba que o perigo é muito grande, às vezes a gente fica receoso e fecha o vidro por isso. Mas faça isso. A pessoa vai te vender ali um item, uma bala, uma coisa e tudo. Por mais que você não vá comprar aquilo, diga, fulano, eu não vou comprar hoje, tá? Bom dia para você. Deus abençoe suas vendas. Eu quero te abençoar aqui com uma oferta de R$1. Eu quero te ajudar de alguma forma. Eu quero comprar a sua bala, mas não vou levar, tá? Tá aqui R$1 pela bala e Deus te abençoe. Que Deus prospere o seu dia, tá bom? Você vai receber um folheto de uma pessoa. Pelo amor de Deus, abre o vidro.
receba o folheto. Eu já trabalhei como panfleteiro e é horrível quando a gente vai entregar um folheto para uma pessoa e a pessoa fecha o vidro na cara da gente. Então demonstre amor. Se fosse você do outro lado, você gostaria que a pessoa fechasse o vidro no seu rosto? Então vá lá, receba. E não só pegue o folheto, é uma oportunidade de você pegar o folheto da pessoa e dizer: bom dia, meu amigo, Jesus te ama. Eu vou estar orando por você essa semana. Vou apresentar você ao Senhor e Deus vai te abençoar, vai te prosperar, meu amigo. Meu irmão, você vai ver o impacto que isso tem na vida das pessoas. Incentive o jovem aí da sua classe, o adolescente que estiver aí na sua classe, incentive ele a praticar durante essa semana essas ações de compaixão, de, de entrega pelo outro, às vezes um gesto simples de abrir a porta para alguém, às vezes um gesto simples de mandar um áudio para alguém, dizer que está orando por ele, às vezes uma atitude simples de convidar uma pessoa para vir para a igreja, tá bom? Leve o seu aluno a praticar aquilo que você ensinou. E essa lição nos convida a fazer isso. Ela fala sobre amor, sobre compaixão e sobre missão. Então a gente precisa amar as pessoas, se compadecer das pessoas. E uma vez que a gente entende qual é o nosso chamado, a gente precisa viver esse chamado. Se Deus te chamou, irmão, por exemplo, como músico, e você canta na igreja, e você está há muito tempo parado sem cantar, surpreenda o seu pastor. Mande uma mensagem para ele, diga: meu pastor, meu querido, Pai do Senhor, tudo bem com o Senhor? Eu estava orando e Deus tocou no meu coração, Deus falou muito no meu coração sobre a minha missão e eu estou parado, eu não mais. Eu gostaria de voltar, meu pastor. E vai e mande uma mensagem para ele e deixa aí o seu pastor com o coração alegre, meu irmão. Amém? Que Deus te abençoe. São algumas dicas que a gente deu aqui de maneira bem breve. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus prospere o seu caminho, professor de jovens. Incentive o seu jovem, ore por ele, pratique empatia para com ele, se coloque no lugar dele. Se você hoje fosse jovem dessa geração, tivesse que assistir uma aula, o que você gostaria de levar para essa aula? O que você gostaria de levar de conteúdo? O que você gostaria de ouvir? Se coloque no lugar do seu aluno, seja praticante da compaixão, da empatia, e você vai ver que a sua aula vai melhorar e os seus alunos vão começar a vir, porque eles vão também praticar o amor e a empatia e vão fazer a missão que Deus chamou eles para fazer. Tudo bem? Que Deus em Cristo te abençoe. Próxima semana vamos estar aqui fazendo a gravação da próxima lição, Evidências de um Caráter Moldado por Cristo. Até a próxima, que Deus te abençoe. Gostaria de pedir só uma coisa para você: continue orando por nós, continue curtindo, compartilhando, comentando, se inscreva no nosso canal para a gente poder sempre estar fazendo aqui todas as semanas os nossos vídeos, tanto para a classe dos adultos como para a classe de jovens também. Deus te abençoe e lembre-se sempre, meu irmão, juntos somos mais fortes. Deus te abençoe.